Uma coisinha que eu esqueci de falar. Já faz um tempo que os quadrinhos ocidentais têm deixado de ser de massa e se tornado de nicho. E o mercado se adaptou, inclusive o próprio mercado trabalhou para que esse processo assim fosse, inclusive aqui no Brasil, e muitas editoras de quadrinhos passaram a se habituar a produzir essas edições de luxo, as edições para colecionador, até mesmo vocabulário, né? Ah, a edição que não pode faltar na sua estante e piriri pororó. A questão é a seguinte: os mangás, eles ainda gozam de uma popularidade que os quadrinhos ocidentais não têm mais. Você vai em qualquer livraria, você vê mangá pra cacete, e alguns mangás, não é a maioria, mas alguns mangás são grandes fenômenos de venda, são muito populares. Então você tem uma capacidade de atração de público com os mangás que é bem maior do que a dos quadrinhos ocidentais. Não é à toa que as editoras aqui do Brasil estão tudo correndo para poder lançar mangá. O grande problema é que você tem aí uma espécie de barreira ideológica, porque essas editoras muitas vezes também são criadas por colecionadores. Criaram e são criados por essa lógica fetichista, por esse colecionismo que já se tornou extremamente doente, adoecido, que basicamente perdeu a dimensão do quadrinho como um objeto de leitura e transformou apenas como um objeto decorativo ou um status, ou enfim, a experiência, não é nem objeto, a experiência de leitura foi para casa do caralho. E essas mesmas editoras que criaram e foram criadas nesse tipo de prática, agora nessa correria, porque as pessoas têm interesse em mangá, eles estão conseguindo licenciamentos, estão também lançando mangás. E estão trazendo essa lógica nefasta para o mundo dos mangás também. Você tem uma mídia, você tem uma variação dessa mídia quadrinhos, que é o mangá, que ainda tem um público. O que muitas das editoras do Brasil agora estão fazendo é herdar essa lógica elitista, esse mercado voltado apenas para um colecionismo doente e fazer isso também com os mangás. Ou seja, alienar o público que o mangá hoje tem. Hoje, a editora XYZ pode estar ganhando muito dinheiro lançando o seu mangá para lombadeiro. Mas a médio e longo prazo, isso é a receita de um desastre. Você está afastando o público leitor, você está o alienando, você está tirando dele o hábito e uma cultura. Isso é uma irresponsabilidade absurda em nome de um lucro imediato. Mas assistam o vídeo que a minha crítica vai estar mais organizada. Por onde eu começo essa treta? Eu acho que a treta começa o seguinte. Inclusive entrou corte hoje, né? O Alan Moore recentemente deu aquela entrevista, nem lembro mais pra onde é que foi, dele falando que ele lamentava o quanto que os quadrinhos haviam se afastado da classe trabalhadora e tudo mais. Muita gente teve uma sensação de alma lavada vendo isso, né? Na medida em que hoje em dia cada vez mais a gente vê história em quadrinho por 200, 300, 500 pila. Agora, isso o Alan Moore já falou várias outras vezes e tal. Tanto que eu vi essa matéria e eu passei batido, assim, tá, beleza. O Alan Moore deu uma nova entrevista e, obviamente, nessa nova entrevista fizeram as mesmas perguntas, ele vai dar as mesmas respostas. Só que, sei lá, acho que pra muita gente que não acompanha essas coisas, ali foi a primeira vez que viu isso. E aí, cara, teve assim um efeito esquisito. O pessoal escolheu uma espécie de alvo no Brasil pra direcionar essa crítica do Alan Moore. E esse alvo foi o Pipoca e Nanquim, que é canal aqui no YouTube. Não sei se é o canal de quadrinhos mais antigo que tem, talvez seja. Não sei se teve algum que alguém criou antes, mas eu acho que não. Acho que é o primeiro canal de quadrinhos. Pipoca e Nanquim também é uma editora. Pipoca e Nanquim. O pessoal direcionou pro Pipoca e Nanquim, porque o Pipoca e Nanquim é uma editora que tem livros com um acabamento sempre muito bonito, com um trabalho gráfico. E eu não tenho mais acompanhado muito os vídeos deles, mas assim, eu lembro que eles tinham muito uma certa linguagem assim de marketing que era meio engraçado, assim, do tipo, não pode faltar na sua coleção, o livro que vai zerar a internet, assim, tinha uma coisa sempre muito coisa de YouTube, né? Tudo muito hiperbólico, assim. Mas enfim, aí, isso veio junto, assim, tipo, eles fizeram um vídeo, um corte, deixa eu pegar aqui, porque eles têm um canal de cortes também. E aí eles, num canal de cortes que eu vi, um vídeo deles falando sobre a fala do Alan Moore, né? O vídeo em questão, que piorou tudo, foi este aqui, ó. Piorou tudo, eu digo assim, no sentido de que a treta aumentou. Então, deixa eu botar o fone de ouvido, que às vezes o vídeo começa a rodar, fica o som, eu não tô vendo. Alan Moore, quadrinhos deixaram de ser acessível à classe trabalhadora. E aí tá aqui o balão de fala do Bruno Zago, um dos sócios ali da editora, do canal, falando capitalismo tardio. E aí, tu entra aqui no vídeo, eu não sei como é que tá agora, não sei se teve uma metida nisso. E aí, assim, os comentários, eu acho que os mais odiosos, não sei se ainda estão por aqui, mas assim, a galera caiu em cima, né? Qual é a treta? Não tem discussão, não tem treta, Alan Moore simplesmente está certo. Ele está certíssimo, gourmetizar a experiência dos quadrinhos, cada vez
mais caros e segmentados. Ele está certo, o pior é que os que têm acesso sequer leem o que compram. Virou acessório de enfeite na arte consumida. O Alan Moore tá totalmente certo. Os quadrinhos surgiram como contracultura, blá, blá. Os caras fugindo da autocrítica, meu Deus, que ridículo. Caralho, olha a thumb. Os caras realmente não entenderam nada do que o Moore disse. Também é difícil fazer autocrítica quando uma das camadas que o Moore levou foi o preço, qual o Pipoca pratica com muito afinco. Eu parei de comprar, enfim, tá? Não tô aqui endossando, mas assim, porra, os caras levaram um coice ali naquele vídeo. Eu sou diretor de arte do filme do Ogivo, que o Pipoca Nanquim realizou 2 anos atrás. Opa, seja bem-vindo. E aí que tá, né? É o Tribunal das Minúsculas Causas, Mas eu acho que tem uma questão aqui maior que vale a pena a gente analisar. Sobre esse vídeo do Pipoca e Nanquim ali, que eles fizeram, é um vídeo... tá, mas peraí. Eu só esqueci de falar. E aí, só pra situar da confusão. A coisa ganhou uma nova... Aí teve uma resposta. Alguns canais... Porque assim, ó, isso é até... Peraí, deixa eu até explicar isso. Dentro da cena de quadrinhos, tem, vamos dizer, o alto clero e o baixo clero, tá? O alto clero é toda uma galera que, de um jeito ou de outro, orbita ali uma panelinha que tem em São Paulo. O baixo clero é mais disperso. E tu, Link, cara, como eles gostam de dizer que, como eu não fico mostrando lombada, né? Ó, meu quadrinho nostalgia, ó, vai, tal, a lombada dele, ó, o cheiro dele. Como eu não fico fazendo isso, ó, e pá, tem gente que fala que eu não sou um canal de quadrinhos, ou porque eu falo de coisa que não é só quadrinhos, né? Tem alguns que acham até mangá não é quadrinhos. Então, assim, como eu não me comporto que nem um canal de maquiagem, né? Que é basicamente que fica a mina mostrando, ó, chegou a maquiagem tal, olha o negócio, dá pra passar aqui. Ó, é desse jeito, etc. Como eu não me comporto que nem tutorial de maquiagem, tem gente que diz que meu canal não é de quadrinhos. Então, já que dizem que eu não sou, então não sou, e foda-se, já também não tô nem aí. Mas então, dito isso, tem uma espécie de alto clero e baixo clero. E aí, no baixo clero, às vezes, tem umas treta pesadas, tá? Baixo clero não tô desmerecendo ninguém, tá? É só questão de quem tá mais ou menos no holofote sobre certas discussões. E um canal que entrou nesse rolê que eu vi, deve ter tido outros, foi o Papo no Ar. Sempre a mesma desculpa, Capitalista Tardio. Eu nem conheço direito aqui o canal Papo no Ar, mas foi quem eu vi que se meteu nessa discussão, mas eu sei que teve mais gente. E ele pesou bastante a mão aqui, eu não sei o nome deixa eu ver se tem o nome aqui do rapaz aqui do Papo no Ar. Ah, tá aquele aqui, Rafael. Rafaek? Teu nome é Rafaek ou tu não sabe escrever teu nome, porra? Caralho! Escreve aí teu nome. Seu errado, porro. Nem sobrenome sabe escrever, irmão. Tá, vamos lá. Nem sobrenome não, nem ofensa. Não, tô brincando. Rafael, então, tá aqui. Inclusive ele tá presente aqui. Meu Deus do céu, isso vai piorar a situação. Aí vamos lá. Aí teve esse vídeo aí primeiro eu tô dando a cronologia da treta, tá? Vamos lá. Aí teve esse vídeo do Papo no Ar, entre outros. E aí, por sua vez, o Pipoca e Nanquim anunciou o lançamento de City Hunter. Quem não conhece, City Hunter é um importante quadrinho que saiu na Shonen Jump nos anos 80. Eu nunca li nada, mas assim, existe um carinho muito grande e eu tava bem interessado nesse lançamento. Eu acho muito bonita, assim, até mesmo, como é o nome dele? Que é o artista do City Hunter mesmo, é o Tsukasa Rojo. E, pô, deixa eu mostrar só uma imagenzinha, só uma, que eu acho tão bonita. Eu acho bonita, assim, tem uma força, sabe? Sabe aquele desenho que tem força, assim, que tu olha pra ele e ele te, né? Aí tu faz a força, porra, olha o que ele é. Aqui, ó, a Simone falando. A Simone é uma pessoa que tem credibilidade aqui neste chat, uma das poucas. City Hunter é maravilhoso. Aí o Pipoca Nanquim anunciou que ia lançar City Hunter. E aí, cara, essa discussão que já tava meio tensa, já tava dando uns papos assim, né? O alto clero não entrando muito nessa discussão, o baixo clero, alguns batendo. Aí o que aconteceu foi que o Pipoca Nanquim anunciou como é que ele vai lançar o City Hunter no Brasil e, cara, é uma edição mega luxo. É uma edição mega luxo, capa dura e tal. Que nem eles fizeram com o Battle Royale. Eu tenho a edição do Battle Royale aqui, eu vou mostrar pra vocês. Depois a gente vai falar um pouco sobre essa questão toda. Mas por enquanto eu só tô situando a treta. Aí eles anunciaram que eu ia lançar o City Hunter e, cara, tá muito caro. Só pra vocês terem uma noção, o preço de capa, tá? O preço de capa do City Hunter no Brasil, pelo Pipoca e Nanquim, ficou 170. Ah, mas Link, tá com desconto na Amazon, 120, porque na pré-venda, não sei o que. Ah, cara, é sempre essa coisa da Amazon de vender pela metade do dobro. Sempre esse papo. Mas enfim, tá lá. De capa 170. Só que assim, tem um detalhe, né? O City Hunter é longo. Eles vão ter que lançar em 12 volumes. Então, 12 volumes de R$170. 12 volumes de R$170 numa edição de luxo. Tudo bem que também é uma edição ônibus, ela é mais grossa, mas também é uma edição de luxo. R$170 vezes 12. Isso, como ele vai, acho que eles vão lançar 4 por ano. É óbvio que daqui 3 anos esse preço vai estar mais alto. Não vai ser só mais 170, provavelmente. Não, pensei que. Pois é, pensei que 170 era tudo. Então, não, 170 no mínimo vezes 12. Essa discussão que estava acalorada e que já estava rolando uma espécie
de abafa-abafa, porque é assim que a gibisfera funciona. A gibisfera, sempre falei isso e manter a minha crítica, eles tornam questões públicas em questões privadas, as pessoas vão lá e se resolvem no WhatsApp para não dar briga, e as questões privadas eles tornam públicas. Aí tretas inúteis, aí dão um holofote e fazem disso uma novelinha. Mas assim, aí, vamos lá, vamos seguindo aqui a cronologia da confusão. Aí o Pipoca Nanquim comemorou porque mesmo com as críticas ao preço, ele tá vendendo muito bem. O Pipoca Nanquim postou, né, sucesso, mais de 500 unidades de City Hunter vendidas na Amazon em menos de 12 horas. Obrigados a todos que apoiam nossas pré-vendas. E de fato, 500 unidades em 12 horas é um número muito substancial, tá? Depois a gente fala mais sobre isso também. Só que, por sua vez, o Otaking, do canal Otaking, que inclusive já foi aqui apoiador do canal, não sei se ele ainda é, né? Eu acho que ele falou que tinha dado uma apertada aí na grana, ele ia sair, mas ele sai e volta, né? E o Otaking já fez collab aqui com a gente e tal, sempre eu recomendo o canal do Otaking. Agora, o Otaking também é um cara treteiro, e daí ele retweetou, cara, assim, ó, desculpa, mas é que é engraçado, tá ligado? É engraçado. Aí ele retweetou essa imagem do sucesso do Pipoca Nanquim e botou essa imagem aqui junto, ó. Que eu não sei se vocês lembram desse tweet do Bolsonaro, né? Porque ele era presidente, ó, mais de 19, que foi aqui, ó. Mais uma boa notícia, abertura do mercado da Argentina para abacates do Brasil. A primeira carga chegou em dia 30 de abril e estão a caminho mais duas. O mercado foi aberto após a reunião, bababá, que foi na época que ele mandou um caminhão, né? Depois mandou mais dois, né? Então, assim, pô, o Brasil acabou de invadir a Argentina com os seus abacates, uma vez que mandou um caminhão, depois mandou mais dois. Aí o Otaking botou isso de maneira maliciosa e botou como contraponto. Até eu fui falar com ele no privado, assim, pra entender, né? Tipo, tá, cara, o que tá rolando? E aí ele me mandou aqui essa matéria, que eu já tinha esbarrado com ela do Fora do Plástico, mangá da New Pop, né? Que tá saindo recentemente. Inclusive tem feito um ótimo trabalho. Aí eu tô com tanta coisa aberta que eu não sei qual que eu tô compartilhando. Eu vou fechar, vamos ver se eu vou fechar justamente o que tá aberto. Não, ainda bem. O cara que estou afim não é um cara, já vendeu cerca de 200 mil exemplares no Brasil, revela a New Pop. 200 mil somando os dois, né? Então, sei lá. Eu diria 100 a 100, mas provavelmente, ó, em torno de 100 mil cada volume. Deve ser um pouco menos, porque sempre começa sendo mais vendido, depois é menos. Sei lá, chutaria 120, 80, sei lá. Mas é isso aí. Foi revelado pela New Pop. E de fato, assim, eu fui hoje mesmo estive numa livraria, tu vê muitos exemplares, quando tem muitos exemplares disponíveis é porque tá tendo procura. E 200 mil cópias, né? E aí essa é a provocação do Otaking, né? Aí o Thiago do Comic Zone, que também é um canal que também é editora, fez um vídeo bem ensaboado, assim, né? Ele mesmo falou no vídeo, cara, eu tenho telhado de vidro, porque eu também lanço quadrinho caro, vão me bater porrada e tal. Mas enfim, essa treta tá indo, e tá indo sempre do pior jeito possível, porque é a gibisfera, né? As pessoas discutem as coisas com os afetos inflamados demais. Mas eu acho que tem algumas coisas aqui a discutir. Vamos lá, vamos por partes aqui do argumento. Primeiro, vamos ver quais até do Papo no Ar, ele teve umas críticas que eu discordo. Eu acho que tem algumas críticas que não do próprio Otaking, eu acho que não são corretas, tá? Vamos primeiro tirar as que eu acho que não são corretas, para depois a gente falar das que eu acho que são pertinentes, e eu quero fazer também aqui uma crítica. Bom, as que não são pertinentes, tá? Uma que o pessoal às vezes fala, assim, ó, imprime uma tiragem maior, deixa mais barato e vai vender mais, né? Então, em vez de lançar a edição, porque quanto menor a tiragem, né? Se tu imprimir, sei lá, 5 mil exemplares, ela vai ter um preço, se tu imprimir 50 mil exemplares, ela vai ficar mais barata. Diminui a tiragem, aumenta a tiragem e era isso e tal, que você só lança para colecionador, etc, etc. Gente, formação de leitor é complicada, tá? É complicada porque, deixa agora eu fazer propaganda do meu quadrinho aqui, né? O Nostalgia, isso aqui é um boneco de gráfica, a impressão não é a mais bonita, a edição que vocês vão receber em casa tá mais bonita que isso aqui. Isso aqui ainda tem umas falhazinhas e tal. Mas assim, ó, o Nostalgia, ele é um quadrinho, como vocês podem ver, deixa eu tirar aqui a jaquetinha, isso aqui é uma coisa só na pré-venda, que acaba agora essa semana. O Nostalgia, repito, tá? Essa impressão aqui tá desbotada as cores, porque isso aqui é uma impressão teste e vai ser mais bonitinho que isso aqui. Até eu evito de mostrar, porque alguém pega uma foto e fala, olha como tá feio. Inclusive ele vai ser uns milímetros maior. Mas ó, ele é um quadrinho, papelzinho couché fininho, lombada quadradinha, capa cartão, tá? Não é capa dura, certo? É R$65. Pra quem tá acostumado a comprar quadrinhos, é baratíssimo. Agora, quem não tá acostumado, o pessoal ali fala, caralho, 68 páginas, R$65, é um pouquinho menos de R$1 por página. É isso mesmo. E esse quadrinho, a última vez que eu falei, a gente passou de 1.000 cópias vendidas em pré-venda. E aí teve gente que, porque o pessoal é venenoso, a gente fala assim, olha, até a prova que o Link, ele tanto não é canal de quadrinho que ele nem consegue vender o quadrinho dele. O público dele nem compra o quadrinho, porque vendeu só 1.000 cópias. O cara tem quase 500 mil seguidores, era pra ter vendido bem mais. E eu nunca tive essa ilusão. Tanto que quando a gente conversou quando eu conversei com o Schettini, que é o proprietário da Mystifório, editora, eu falei, cara, vamos fazer o quê? Uma tiragem de 3 mil exemplares? Ele que foi mais ousado, falou assim, não, vamos fazer 5 mil. E ele falou, e pior que o cara é bom, né? Quem trabalha com isso tem até a mãe. Ele falou assim, vamos fazer 5 mil porque eu acho que 1.000 vende na pré-venda. Fechou 1.000 na pré-venda e foi bem isso mesmo. E o lance é por que eu sabia que ia dar pouca gente, e nenhum de nós ali tinha ilusão,
porque é formação de público. Formação de público leitor é complicado. Não adianta você fazer um livro, aí você fala, o vídeo, por causa do preço, só vendeu 1.000 exemplares. Aí tu faz uma tiragem 10 vezes maior para ficar mais barato. Sabe quanto é que vai vender? Talvez 1.500, 1.300, 1.200. Ficando mais barato, vende um pouco mais, tende a vender, né? Porque aquela pessoa que, para ela que é aquele preço que tá um pouco salgado, se ele ficar um pouquinho mais baixo, aí talvez até dê. Mas não é uma mudança expressiva, tá, gente? Não se iludam, não se iludam, ok? Formação de público leitor no Brasil, um país que lê tão pouco, não é simples. Eu aqui no canal recebo muito comentário até hoje de gente que fala assim pra mim, te acompanho há 3 anos, hoje eu comprei meu primeiro quadrinho. E isso é o normal. Não por acaso, o Quadrinhos Sargento é um dos poucos canais que não fica falando com colecionador. Porque é assim mesmo, é formação de público. Formação de público tu não faz a curto prazo. Tu não faz a curto prazo nem fudendo. E muita gente tá comprando, agora com nostalgia, muita gente tá comprando pela primeira vez um quadrinho. Então eu tenho noção disso. E aí muita gente fala assim, Pock Nankin, por que eles não fazem tiragens maiores e não sei o que? Cara, eu acho isso maluquice. Quem entende melhor as contas do Pock Nankin é o Pock Nankin, cara. Sabe? Esse tipo de... Aí o pessoal faz um cálculo de por página. Por que eles não fariam isso? Sabe? O pessoal começa a querer ser mais... manjar mais de negócio que os próprios caras que são donos do negócio deles e obviamente eles têm os melhores dados para fazer as escolhas que eles fazem, tá? Então assim, esse papo, eu acho que ele às vezes é meio atravessado, porque simplesmente aumento de tiragem não é garantia de que você vai vender, como foi o caso aí dessa exceção, que é o cara que estou afim não é um cara. Até porque esse aqui entrou numa certa bolha de hype, ele sai no Twitter e tal. É uma exceção, galera. É uma exceção, não tome isso aqui por regra. Então, tem primeiro essa questão. O pessoal que foi batendo no Pock Nankin, em partes, foi no fundo, querer dar para eles dicas de como é que você pode aumentar o público. Eu acho que isso é meio sem noção. Outra coisa que também, primeiro eu tô tirando as críticas que eu acho injustas. Outra coisa que foi, é que diz assim, Pock Nankin foi quem elitizou os quadrinhos no Brasil. Não foram eles, tá? Esse processo, na verdade, nem começou no Brasil. Eu até fiz um short recentemente sobre isso. Desde os anos 60, já começa a ter uma espécie de elitização dos quadrinhos. Por exemplo, pego de novo aqui o meu quadrinho. Isso aqui, pro padrão dos anos 60, é uma edição de luxo. E foi isso que começou a acontecer nos anos 60, tá? Nos anos 60, começaram a sair quadrinhos que tinham uma tiragem menor, eram voltados para ambientes mais, aspas, né, no sentido da lá Bourdieu, né, qualificados, ou seja, livrarias ou lugares que tinham uma legitimação cultural maior. E aí tinha uma capa cartão, papel, ainda era um papel, eu nem sei que papel era, mas era um papel mais grosso, melhor do que papel jornal, etc. Teve ali na França álbuns como Barbarella, Jodelli, até o próprio Valentina do Crepax começou saindo na Itália, mas quando sai na França também ali pelo Eric Losfeld também sai com esse acabamento. Isso também estava acontecendo na Itália, os álbuns do Tintin já saíam também um pouco assim. Então assim, isso começa a acontecer ali, principalmente me parece, principalmente na Europa, não sei se nos Estados Unidos também isso acontece com mais força, mas na Europa acontece com força. E por que isso acontece? Porque a televisão diminui o público, né? Anos 60 é a década que eles sentem a queda de venda dos quadrinhos, o pessoal culpa muito as campanhas anti-quadrinhos dos Estados Unidos, e que, enfim, aconteceram no mundo todo, mas foi televisão acima de tudo o principal. As vendas já vinham caindo antes mesmo do auge dessas campanhas anti-quadrinhos dos anos 50, etc. Então a televisão teve esse impacto, e aí a estratégia dos caras foi essa, né, da época, e que se manteve até hoje. Diminuímos a tiragem, aumentamos um certo acabamento, conferimos um certo status, um valor simbólico a mais para edição, e vendemos a mais. Por exemplo, se eu quisesse fazer, a gente podia ter feito esse meu quadrinho aqui, num formato maior, capa dura, com uma capa com verniz, e fazer um negócio e tal, e eu poderia cobrar 150 pila, tá entendendo? Tu aumenta o valor simbólico. Vou botar 150 pila aqui, pá, porque, pô, né? E aí põe numa livraria, aquele capa dura grande, né? Parece que, querendo não ter esse efeito psicológico, pô, essa edição pra estar merecendo todo esse luxo, ela deve ser muito boa, né? As pessoas ainda têm essa, querendo não, elas ligam essa coisa uma na outra. Então tu tem esse processo nos anos 60, e ele foi só se acentuando. No Brasil a gente teve ali na virada dos anos 90 pros anos 2000, teve quando as edições formatinho viraram premium, né? Isso é muito discutido, inclusive no livro O Império dos Gibis, foi a época que a editora Abril publicava quadrinhos, e inclusive, e foi uma decisão da própria editora Abril dizer, olha, o quadrinho tá deixando de ser de massa, tá virando de nicho, a gente vendia 100 mil exemplares, de repente estão vendendo 30 mil, então vamos fazer edição mais de luxo, porque o colecionador vai comprar e o resto que se foda, porque não vai mais comprar mesmo. Na época foi um baque, tá, galera? Eu lembro que eu acompanhava quadrinho na época, pra mim apertou. Eu lembro que eu comprava por R$13,50, uma hora pra outra virou R$10. R$13,50, R$10 é nada, né? Nada, mas era alguma coisa. A gente tá falando de uma época que o salário mínimo era o quê? R$70? De R$13,50 não era mais que 70, já tava 130, sei lá, não lembro, tô puxando de cabeça. Mas enfim, e de R$13,50 para R$10, pô, é um senhor de um aumento. R$9,90, R$9,90 era um absurdo. O Taquinho que tá aqui, R$134 era o salário mínimo da época. Então, pô, R$10 era puxado. E aí o que aconteceu? Nessa toada, ainda nos anos 90, teve uma editora que era a Ópera Gráfica. A Ópera Gráfica, olhando para as edições hoje, anacronicamente, também não são edições de luxo, mas pra época eram chamadas de luxo, eu lembro disso. Eu lembro que o pessoal falava assim, porra, tá tudo virando Ópera Gráfica, aquelas edições de luxo. No máximo era capa cartão,
lombada quadrada, um papel maior, qualidade. Tu teve também os Sandmans da editora Conrad, que foi a edição de maior luxo que saiu no mundo de Sandman, foi no Brasil. A Conrad, que era uma editora tocada por uma galera mais de esquerda e tal, mas eles lançaram as edições mega luxuosas e caríssimas para a época do Sandman. Você teve uma série de movimentos, algumas editoras. E olha, gente, por isso que eu falo pra galera virar membro, porque eu tô falando de gente com quem eu já trabalhei e tal, e às vezes tem birra nessa cena, e depois os caras querem me prejudicar. Então, pra eu falar essas coisas, acreditem, eu pago um certo preço. Mas vamos ser francos, por exemplo, pega a Dark Side Books. Cara, a Dark Side Books, ela encontrou uma fórmula ali muito boa, que é de você produzir edições sempre muito bonitas, muito deslumbrantes, que você decora a sua casa com isso, e tem esse fenômeno de que quem é fã, tem um fenômeno de meio A24, assim, né? A galera é fã da editora, então tem gente que compra tudo que é da Dark Side. Aí pra chegar finalmente no Pipoca Nanquim, o Pipoca Nanquim ele surge, até onde eu vejo nesse processo, com a seguinte sacada. A gente vai ser uma espécie de Dark Side dos quadrinhos. A Dark Side também implica quadrinhos, mas o Pipoca Nanquim falou assim, vamos fazer a mesma coisa. Então a gente vai lançar essas edições com acabamento bonito, vamos fazer edição de colecionador. Eles pegam a história do canal do Pipoca Nanquim ali, são colecionadores, falam a partir de uma loja de colecionismo, como todos os canais de quadrinhos fazem. Então quando eles se tornam editor, eles vão nessa direção de apostar nesse colecionismo e talvez tenha um público meio parecido nesse estilo que nem a Dark Side, de ser, mas isso eu não tenho certeza e eles vão saber dizer melhor do que qualquer outro. Mas muita gente especula que o Pipoca Nanquim também tem esse perfil de ser pessoas que compram tudo que é do Pipoca Nanquim e gostam de ter uma espécie de catálogo completo, coisas desse tipo. Enfim, então o que eu tô querendo dizer é o seguinte, esse papo de que o Pipoca Nanquim fez isso, fez aquilo, que ele sozinho fez isso, cara, ele tá dentro de um processo maior que outras editoras também assim o fazem. Então também essa crítica, assim, de que como se recaísse ao Pipoca Nanquim uma responsabilidade única, né? Responsabilidade vai ter porque tu faz parte do mercado. Mas assim, sabe, uma espécie de protagonismo nesse aumento dos preços e nessa onda colecionista e tal. Cara, eu acho cretinice falar isso dos caras, sabe? Acho uma tremenda uma cretinice, porque esses mesmos canais de quadrinhos que estão batendo, quer dizer, os mesmos eu não sei, eu não vou falar aqui do Papo no Ar, porque eu acompanho um pouco o Papo no Ar, e o Otaking ele não vai tanto uma lógica de colecionador. Mas assim, muitos dos canais que tendem a falar do Pipoca Nanquim, esses assim, os do baixo clero, são canais que também que geralmente só falam com colecionador, cara. Aí os caras falam, não, porque os caras só fazem coisas pra colecionador. Mas, irmão, seu canal é um canal que só fala com colecionador. Tipo, muito da minha briga que eu tive com a Gibisfera foi porque a Gibisfera só fala com colecionador. Não tem problema você falar com colecionador, mas, pô, eles só falam com colecionador. É isso que eu digo, todo vídeo é um tutorial de maquiagem, praticamente. Fica mostrando a edição, etc. Tirando tudo isso, então, que eu acho que não são críticas válidas ao Pipoca Nanquim, vamos agora às críticas que eu acho válidas. Voltemos ao caso do City Hunter. Eu acho um absurdo o jeito que tá sendo lançado. Só que esse absurdo eles não estão sozinhos. Mas eu acho que é um absurdo. Porque olha só, mas eu tenho que ser honesto aqui, né? Esse aqui, o Battle Royale que saiu, né? Tudo bem, bonitão, grandão, capa dura, jaqueta. Custou, acho que também quase 200 pila, né? Deixa eu ver quanto é que custou aqui pra eu ser justo. E são 5 volumes. Mesmo preço, 170. Preço de capa, 170. Cara, vamos ser franco. É um mangá bem meia boca. Porque, querendo ou não, vamos falar de... Vamos citar de novo o Bourdieu aqui, Economia das Trocas Simbólicas, papapá. Quando é um mangá que é reconhecidamente um dos melhores, por exemplo, um Berserk nesse acabamento, até mesmo um Monster que a Panini lançou, uma edição de luxo, tá até meio que perdoa por vários motivos. Um, que tu já tem uma versão, vamos dizer, mais pobrinha, né? Tanto do Monster quanto do Berserk, então tu tem opções de compra. Tudo bem que às vezes tá esgotado, esse também é um outro problema, mas você teve opções, vamos dizer assim. E esses mangás, que são considerados alguns dos melhores mangás de todos os tempos, tu meio que topa, às vezes, ele ser investido daquele luxo, daquele equipamento, porque como ele é, supostamente, né, ele é um dos melhores de todos os tempos, é um negócio que você provavelmente não vai querer se desfazer. Você vai querer guardar consigo aquela grande leitura, aquela grande obra, ela vai te acompanhar pela vida porque ela é uma grande obra e ponto. Só que quando você começa a pegar uns mangá meia boca e fazer desse jeito, aí o verniz de ouro começa a ficar esquisito quando o que você tem é um chiclete. A coleção do Pum Pum tava 300 num sebo, tava caro? Pô, não, 300, levar tudo junto, são 13 volumes compilados em 7, sei lá, acho que tá ok. Vira um chiclete premium. Isso aqui 5 volumes, tá? Eu achei um absurdo esse acabamento pra esse mangá. Tanto que eu não comprei nenhum, eu recebi, mas eu não teria comprado, sendo bem franco. Eu não teria comprado. Não é um mangá horrível, tá, gente? Então, algumas pessoas até podem considerá-los bom. Tem muita mulher pelada, isso é bom. Mas assim, é bem mais ou menos, tá? É bem mais ou menos. Com muita boa vontade, é nota 8, nota 7. Quer ver? Pega um paralelo aqui, ó. A New Pop tá lançando a Chita no Joy. Em breve eu vou gravar vídeo sobre a Chita no Joy. Isso aqui é um grande clássico. É um grande clássico. Talvez mais importante até do que o City Hunter, por exemplo. Tá saindo
num formato capa cartão, tem uma orelhinha aqui para dar um certo luxo, e o papelzinho aqui mais pólen e tal. Tá bonita essa edição, tá gostosa de ler, sabe? Tá prático de ler. Não tá... Porque essa escapadura desse jeito também eu acho que fica ruim de ler, capadura mangá. Quem não leu, você é um ignorante, tá? Você tem que ler Ashita no Joy. É um mangá maravilhoso. Quanto é que ele tá, o Ashita no Joy? Tem também uma mudança de páginas, tem também quanto você paga de licença, tá? Eu não tô fazendo comparação de preço, sentido de... Mas só pra gente ver a realidade. Tá? O preço de capa dessa edição aqui que eu tô em mãos é R$80, ok? Aí tu vai dizer assim, pá, mas tu pega o número de páginas e multiplica no final das... Ele tem quase 400, O Pipoca tem 20 páginas a mais, se eu não me engano, e tá 170. Um clássico que eu acho que tá num tratamento bastante respeitoso e ao mesmo tempo, dadas as condições, quase 400 páginas por R$80. Olha, eu acho, né? Vocês têm que considerar que o preço do papel é em dólar, então isso é uma cretinice, mas é assim. Então eu acho que é um preço bem justo, dada a realidade. Vamos pegar aqui esse outro clássico que está sendo pela JBC, Sanctuary, tá? Volume 2, comprei hoje também. Bem parecido também em termos de acabamento. Ele é um pouquinho maior do que um mangá normal. Bem respeitoso, saca? Bem respeitoso para um clássico. Tá bonito, tá gostoso de ler também. O Sanctuary tá saindo... Só pra gente, de novo, manter aqui uma certa justiça. Tá saindo por 85. Tá 5 pila a mais do Ashita no Joy que a gente mostrou. O Ashita no Joy ainda tá mais barato, porque o Ashita no Joy até tem um pouco mais de página. Se for pensar num cálculo meio página por preço, né? Enfim. E tu tem uma editora que não por acaso virou a queridinha da galera otaku recentemente, que é a MPEG. A MPEG, eu tô aqui com o Santuário dos Dinossauros, que são edições que, pros padrões de, sei lá, 15 anos atrás, também seriam chamadas de luxo. Tem orelha, tem jaqueta também, ó. Tem um papel, acho que isso aqui não é aqueles papel jornal, então é um papelzinho melhor e tal. Mas, cara, tipo, eles estão lançando o Hajime no Ippo. Eu vou pegar o Hajime no Ippo, quer dizer, eu vou ver esse aqui que eu tô na mão. Esse que eu tô na mão, ele tá R$45. E o Hajime no Ippo, que também é um grande clássico, também de boxe, né, que nem o Ashita no Joy, tá preço de capa R$50, volume 4. O preço de capa do volume 4 tá R$50. O volume 1 saiu por R$66,90 e os preços foram baixando, olha só que impressionante. Não sei se o 1 tem mais páginas, mas os preços foram baixando. Vai ver porque vendeu muito bem, eles puderam fazer uma tiragem maior e baixou o preço. Então o que eu quero dizer é o seguinte, quando se trata de mangá, às vezes o pessoal tá errando a mão. Só que eu, repito, vou falar também de uma editora que é muito queridinha de uma galera, inclusive eu gosto da editora. Mas, por exemplo, a Veneta que lançou Ikkyu. Cara, por que saiu desse jeito? Eu não tenho nem onde guardar direito, cara. São 4 volumes, capa dura. Quanto é que custa isso aqui? Esse eu não posso falar se é bom ou ruim porque eu ainda não li. Cada volume R$160, cara. R$160. Ok, mangá bonito. Inclusive de cabeça para baixo. Mas olha o tamanho, quer ver? Eu vou botar aqui de novo. Pra vocês verem a noção do tamanho. Olha o da MPEG. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. É até difícil de guardar um trabuco desse tamanho. É difícil de guardar. Tá entendendo? Tu começa a ter problema de espaço. Aí eu fiquei pensando, pra quê, cara? Pra que esse acabamento? Pra que essa escolha? Pra que lançar desse jeito? Aí voltando pro Pipoca em Nanquim, o pessoal começou a bater neles por tudo. Cara, eu acho que tem coisas que eu repito, o pessoal perde a mão. Por exemplo, o Blueberry deles, que não é mangá e tal. Tem gente que fala, é capa dura, é caro, acho que tá o quê, 200, 300 conto. Bicho, esse aqui eu acho que eles não erraram. Blueberry, vamos ser franco, é uma obra muito importante para a história dos quadrinhos, mas é um quadrinho chato para os leitores de hoje, tá? Ele é um quadrinho chato. Ele até vai melhorando com o tempo. Mas olha, cara, isso aqui, vamos ser franco, uma quadrinização como essa aqui, esse tipo de cadência de ação, o western, anos 60, 70, cara, isso aqui não é para qualquer um, cara. Isso aqui é um quadrinho feito para quem tem interesse na história das histórias em quadrinhos. Então, eles lançaram em 4 compiladões de uma capa dura, porque quando fica muito grosso, de fato, capa dura ajuda. Tu faz um quadrinho muito grosso de capa cartão, fica às vezes meio, sabe? Quando ele é grande, né? Quando é menor até vai, no caso de mangá, mas quando ele fica grande, ele vai ficando desajeitado. Eu, inclusive, tinha uma edição que era da Espanha, era até mais frescurenta que essa daqui. Eu acho que assim, ó, dado que isso aqui no fundo é um quadrinho para quem é, de fato, interessado na história das histórias em quadrinhos, você conseguir compilar só em 4 volumes, etc. E a grande frescura ser uma capa dura, porque nem o papel aqui é o papel mais luxento do mundo, eu acho essa edição aqui bem honesta. Ah, mas é caro? É caro porque isso aqui realmente é um negócio para pouca gente. Pouca gente vai ter interesse. Ah, vamos fazer várias edições capa cartão. Então não vai, cara, não vai vender, nem fudendo. Nem fudendo. É um quadrinho difícil pro público atual. Se fizesse ele numa capa cartão, separasse, né? Em vez de lançar um calhamaço desse, lançar, sei lá, todos os álbuns separados, eu não lembro nem quantos álbuns são o total do Blueberry. Não sei se não chega mais a passar de 30. Se fosse publicar tudo separadinho, e aí ia ser um grande sucesso de venda, não ia, cara. Não ia. Então, assim, eu acho bem considerável. O pessoal fala, ah, mas e o caso de Tex e não sei o que? Cara, Tex é outra realidade. Tex é um fenômeno muito à parte no Brasil, tá?
Tex é um fenômeno muito à parte. E Tex, ele não expande tanto assim, o seu espectro, entende? Então, assim, tem muita gente que lê Tex, mas só lê Tex. Tex é um caso muito à parte, até difícil de estudar. A popularidade de Tex no Brasil é uma coisa muito esquisita e muito divertida até de estudar. Tem até um livro sobre isso. Se eles tivessem feito uma edição mais barata, teriam vendido mais? Talvez teriam vendido mais, mas eu duvido muito que teriam vendido muito mais. Esse é o ponto que eu quero chegar. Então, assim, ó, eu acho que o Blueberry, dada a realidade do que eu conheço de mercado, que eu conheço de público, a partir aqui do canal, eu acho que ok. Eu acho que é uma escolha, e eu acho que é uma escolha ok. Mas eu repito, isso aqui pro City Hunter, como está sendo feito agora, eu acho que daí é esticar a corda. Eu acho que o que está acontecendo, vem a parte que eu acho que as críticas, aí sim elas estão corretas, uma certa revolta, um certo cansaço do público, eu acho que aí entra a parte que está correta. Eu acho que você lançar 12 volumes nesse acabamento, sendo que você poderia ter muitos outros acabamentos mais tão elegantes e mais baratos, mais acessíveis. Você lançar desse jeito, eu acho que eles estão... Eu acho que aí tá esticando muito a corda. E aí eu acho que é normal o público ficar revoltado, porque agora eu vou falar da condição simplesmente de leitor. Agora meio que eu não vou mais receber quadrinho do Pipoca Nanquim, né? Mas assim, eu não vou comprar. E provavelmente não vão me mandar. Eu não vou comprar isso, cara. E aí eu acho que aí é um absurdo. É um absurdo você colocar um luxo tão absurdo no negócio, fazer um monte de firula, sabe? Passou do ponto. Passou muito do ponto. O ponto está aqui, você já foi para, sabe? Muito longe. Ah, mas tá vendendo bem na pré-venda. Tá vendendo bem na pré-venda, mas são 12 volumes, vamos ver como é que vão ser esses 12 volumes. E outra coisa, o pessoal fala da bolha dos quadrinhos, eu não acho que é uma bolha, mas eu acho que é uma bola de neve. Então você vai cada vez mais mirando o colecionador, esse animal ansioso que tem que comprar tudo correndo e quer sempre o mais do luxo, do luxo, do luxo, do luxo, que é lombada, lombadeiro. Ah, porque temos que valorizar o lombadeiro, porque é um petardo pro lombadeiro. Tu vai produzindo um público que também, muito foi também condicionado na cultura Amazon, né, por esses mesmos criadores de conteúdo. De novo, papo de leitor. E eu falo isso com tristeza, tá? Porque eu acho que o Pipoca Nanquim faz um trabalho muito bom. Mas assim, eu agora, quando eu vejo que por exemplo, Bach vai sair pelo Pipoca Nanquim, eu já fico triste a priori se vai sair pelo Pipoca Nanquim. Papo reto, papo reto. Desculpa falar isso. Assim quando eu ficava sabendo que um mangá ia sair pela Dark Side, eu disse, puta, já vai ser caro pra caralho, vai ter um monte de capa dura e frescura. Isso era uma coisa que já me incomodava, já me incomoda muito com os da Dark Side. E agora eu estou me sentindo assim pro Pipoca Nanquim. Quando eu fico sabendo que um mangá vai sair pelo Pipoca Nanquim, eu falo, puta que pariu. Se é um grande clássico, puta merda, sabe? Acho que, assim, ó, eu espero que eles não levem pessoal, embora o histórico não é dos melhores, mas enfim, acho que Pipoca Nanquim faz um excelente trabalho. Acho que eles recebem muita crítica injusta, apenas porque eles são a editora / canal de YouTube com maior visibilidade. Não é a maior editora, mas é com maior visibilidade. A Panini faz coisas, às vezes, 1000 vezes pior. Como a Panini tá muito lá em cima, ninguém consegue nem criticar ela direito. Então, acho que tiram os pipocas ali pra Cristo, tá? Eu acho que, dito isso, no caso do Battle Royale e agora no City Hunter, eles estão errando. Mercadologicamente, acho que não. Estão ganhando muito dinheiro. Mas pensando como leitor e pensando mais do que um consumo de quadrinhos para colecionista, pensando numa cultura de quadrinhos, que é o que eu tento fomentar aqui com o canal. O Quadrinho Sarjeta nasceu e cresceu bem mais que outros canais, não simplesmente porque, porque o pessoal quer desmerecer e inventa qualquer coisa. Mas o fato de que aqui o foco sempre foi cultura de quadrinhos e não consumo, entende? Assim, sempre de procurar apresentar as histórias para as pessoas. Ah, você conta a história inteira, blá, 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 blá. Inteira eu não conto, porque contar uma história inteira tem que mostrar todas as páginas, né? Mas sim, eu repasso a história porque o que eu estou interessado é apresentar essa cultura para as pessoas. E eu faço isso junto com análise, para mostrar que essas obras são densas. Por isso que eu fico citando filósofo e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sempre foi a ênfase aqui falar de cultura. O consumo vem a reboque, porque para mim isso é uma maneira que você tem de formar leitor. Por mais que as editoras vivam uma realidade onde não dá para simplesmente, né, como o pessoal às vezes quer falar, põe uma tiragem de 100 mil exemplares e vende a preço de banana. Não é assim, cara. Não é assim. Nem mais tem banca para distribuir essas coisas direito. Então, assim, não é assim que funciona. Porém, ao mesmo tempo, eu acho que as editoras brasileiras, elas têm alguma responsabilidade com a leitura. Entendeu? Uma responsabilidade que não se restringe apenas em ganhar dinheiro desse colecionismo que já virou uma cultura junk. No fundo, você está vendendo droga para quem está viciado numa droga, porque quando você reduz a cultura dos quadrinhos à lombada e edições de luxo, que vão tornando inacessível a leitura em si, eu acho que daí você está entrando na mesma espiral doentia que um viciado em droga acaba tendo. Reforço, sem hate para cima do pessoal do Pipoca, o pessoal é muito cretino em fazer isso. Mas, com dor no coração, papo reto, eu digo que toda vez que agora eu vejo uma notícia que algum mangá vai ser pelo Pipoca, eu já fico triste. Porque esse caminho que eles tomaram, eu acho extremamente lamentável, assim como eu acho que a Veneto, que é uma editora que eu adoro,
fez uma edição terrível, o Ikkyu. Fez uma edição terrível com o Ikkyu, assim como a Dark Side Books também faz direto isso com uma série de mangás. Mais editoras estão indo nesse embalo, como a própria Panini que a gente falou aqui. Eu acho bizarro, tá? Eu acho assim, há espaço para um luxo, há um espaço para um certo revestimento de valor simbólico para essas edições, mas eu acho que se cruzou uma certa linha, entendeu? A corda está sendo muito esticada. E a revolta que surgiu de maneira difusa e muitas vezes sem foco direito nessas últimas 2 semanas, mais ou menos. Apesar de, como toda revolta, às vezes ela mira tudo errado, né? Revolta é assim mesmo. As pessoas vão mirando, culpam quem não tem culpa, isentam quem não deveria ser isentado, tá entendendo? Revolta tem desse motivo, tem dessa natureza. Mas os motivos de uma revolta, às vezes, são bastante justos, porque as pessoas não começam a se sentir irritadas por nada. Fica aqui meu conselho na figura de leitor de quadrinhos, de consumidor de quadrinhos, de alguém que tem um canal de quadrinhos e que também, junto com eles, lida com um público que, inclusive, não é um público fã de editora, é um público bem mais diverso, bem maior. Fica aqui um apelo público para todas as editoras, não só o Pipoca, para repensar esse tipo de prática. Repensarem, por uma questão não só do lucro, porque eu acho que a edição caríssima para quem é para junk deve vender bem mesmo, mas de repensar a sua responsabilidade com formação leitora. Quando fica desse jeito, assim, de uma inacessibilidade tão absurda, de uma obra que tu não tem nem outra versão, é complicado. Porque eu até entendo, em partes, a lógica deles, pensando assim, cara, quem quer ler esse negócio vai ler em scan, então a gente vai fazer a de luxo mesmo, para guardar na estante. Muito do mercado livreiro, para além dos quadrinhos, tá se comportando assim. Não sei se vocês lembram, quando começou a surgir muita pirataria, muito scan, eu vi isso na França, essa discussão. O pessoal falava assim, o mercado livreiro, como um todo, literatura, filosofia, tudo, vai caminhar para a seguinte fórmula. Ou vai ser edições mega pocket, baratinha, papel chulé, ou vão sair as edições de mega luxo, onde você quer comprar porque você quer ter um negócio bonito na sua casa. O que aconteceu é que as edições pocket sumiram também, né? Ficou só o luxo. Então eu também às vezes entendo, agora fazendo uma espécie de... contra-argumentando meu próprio argumento, eu entendo um Pipoca Nanquim, uma Veneto, uma Panini, todo mundo aí, os envolvidos, assim, cara, vamos fazer uma edição já mais de luxo mesmo, porque quem vai comprar é os que sempre compram, então a gente põe mais luxo e aumenta a nossa margem de lucro e assim vai, porque quem quiser scan vai ser scan e era isso. Mas eu acho que tem uma zona cinzenta a se disputar, tá entendendo? Eu acho que tem uma zona cinzenta a se conquistar, inclusive. Que é aquela galera que tá acostumada a ler em scan, etc., mas começa a ter um carinho por aquela obra e fala, não, eu quero ter ela em casa, eu quero ter o papel, quero guardar aqui, porque arquivo de internet a gente vai perdendo, a gente vai esquecendo, E é óbvio que isso fica mais proibitivo quando a edição que você tem carinho, quer guardar em casa, somando 12 vezes 170, me digam aí vocês quanto é que dá. 1.400 e tanto. Eu queria ter, mas sem condições de pagar. Então é isso, tá? Essa é a minha crítica honesta, sincera, que não é para dar treta nem hate. Beleza? Tá 2040, é isso? Agora vocês estão falando tanto aí que eu tô bolado. Pera aí, deixa eu abrir a calculadora aqui. 12 vezes 170 dá 2040. Porra, pior que é. 2040 para você ter o City Hunter completo. Ah, mas tem o desconto de 30% da Amazon. Sim, o frete grátis. Frete grátis e desconto da Amazon. Tá bom. Isso não considerando os aumentos, né? Deixa eu, então, ser cretino e dizer. O Nostalgia tá só 65 e a história tá completa. Não é um grande clássico da Shonen Jump, mas pode vir a ser um grande clássico do quadrinho brasileiro. Não, aí também é muita moral, não sei. Vocês me digam, o quadrinho tá legal. Vai ter muito boicote? Vai, né? Vai porque eu não fico beijando a mão de coronel. Mas tá aqui. Aproveitem a pré-venda para ter essa jaquetinha aqui, senão vai ficar só a capa. E compra pelo meu link, Vou comprar só pra falar mal. Mas fala, eu sei onde tu mora, seu corno, você não dura nada comigo. Sabe o que, Taking? Eu sei que tu mora em região controlada pela milícia. Eu faço uma denúncia anônima com teu nome, cara, tu não dura um dia, tá ligado? Fala mal do meu quadrinho, irmão. Fala mal do meu quadrinho, que o teu nome cai na mão lá dos milicianos do teu bairro, que eu sei. Meu Deus. O Taquinho é carioca, Pode usar a jaqueta de pôster. Onde tá o link? Tá aqui no chat, fixado, pô. Também tá na descrição do vídeo. Acho que nesse vídeo não tá, mas tá na descrição dos vídeos também. Daqui 10 anos vai ter versão deluxe em A2. Não, assim, ó, uma vez que ele já saiu uma versão mais simples, lançar uma versão mais luxenta, até vai lá. Até vai lá. Mas, pô, aí tu tá falando de, né? Tem opções, tem escolha. Mas enfim, deu. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.